Lições Bíblicas. A multiforme sabedoria de Deus. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 13, vamos estudar sobre a multiforme sabedoria de Deus, os dons espirituais e ministeriais, bons despenseiros dos mistérios divinos, os dons espirituais e o fruto do Espírito. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Encerrando o trimestre esta semana com a lição 13, a multiforme sabedoria de Deus, a gente lembra de uma coisa multifacetada. A gente lembra quando a gente vai numa lan house, imprimir alguma coisa, a gente vai tirar uma xerox, imprimir um boleto, a gente vê daí a pessoa indo direto para multifuncional, a copiadora multifuncional. A gente se lembra que ela tem muitas funções, imprime, copia, digitaliza, enfim, né? É uma multifuncional, tem multiformes maneiras de nos oferecer vários serviços. E nós hoje vamos estudar sobre isso, né? A multiforme sabedoria de Deus, as muitas maneiras que Deus atua para nos ajudar, para contribuir conosco, para que façamos a sua obra. Ele não nos deixou sem nenhum subsídio, Ele não nos deixou sem nenhum amparo, Ele nos deixou a sua multiforme sabedoria. E esta sabedoria Ele nos deixou através dos dons espirituais e também os dons ministeriais, dons de serviço. Então vamos dar uma estudada hoje, nesta lição, sobre esta multiforme sabedoria de Deus. Vamos aprender mais um pouco sobre este importante assunto. Os dons espirituais e ministeriais. São diversos os dons ministeriais e dons espirituais. Nós vimos ali os 9 dons, e quando chega no dom de curar, nós vimos que não é dom de curar, e sim dons de curar. Então já não são mais 9, né? Se no dom de curar, então já é dons de curar, então dentro desse dom já existe mais do que um, devido a muitas enfermidades, muitas doenças. Então, quando Deus dá o dom de curar, então Ele dá numa proporção assim, de cura para várias enfermidades, e não se chama dom no singular, e sim no plural, dons de curar. Então, há diversos dons. Nós vimos que não é só os 9 como é mencionado. Nós sempre achamos que fosse apenas os 9 dons. A gente pode ver que são amplos esses dons. A sabedoria de Deus é multiforme e plural, e manifesta em seus dons espirituais e ministeriais. A sabedoria de Deus é multiforme e plural, é manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então nós vimos que são amplos os dons. E esta multiforme sabedoria de Deus, nós já compreendemos que multiforme é a maneira diversa, são as mais variadas formas com que Deus nos capacita com a sua sabedoria, isso através dos dons espirituais. Pode ser várias maneiras de interpretar também. Então nós vimos que esta multiforme são as várias maneiras, e que também é ampla a variedade desses dons onde a igreja trabalha. E nós vimos também que esses dons
E também esta sabedoria, esta multiforme sabedoria, é uma dádiva de Deus. Na realidade, faz parte da graça, aquele favor imerecido que nós não teríamos como conseguir por nós mesmos. De nós mesmos não teria como nós trabalhar com esses elementos, esses dons, esta sabedoria, porque são presentes de Deus, são dádivas de Deus junto com a graça. Então Ele nos dá esta variedade de dons para que façamos a sua obra, para que possamos trabalhar na sua obra na igreja. E quando nós vimos na Bíblia uns servindo aos outros, nós vimos também a coletividade, o desejo de Deus de que ajudemos uns aos outros como igreja, porque Deus ele nos vê, né, como igreja. Ele não vê apenas um ou outro, meia dúzia de privilegiados. Deus nos vê como igreja, como corpo de Cristo. Então, é maravilhoso quando a gente compreende isso e quando a gente trabalha em prol um do outro, em prol do meu irmão, sempre trabalhando em prol do meu irmão, da minha irmã, para que todos sejam edificados. Nós vimos esta sabedoria de Deus, essa multiforme sabedoria de Deus. Nós vimos que Deus é tão sábio que Ele é a própria personificação da sabedoria. O próprio Deus, Ele não contém sabedoria, Ele é a própria personificação desta sabedoria. E nós vimos que ela é infinita. Esta sabedoria ela é infinita, ela não tem fim. Nós vimos homens sábios como Salomão. Salomão, o homem mais sábio da terra, mas claro, uma sabedoria já dada por Deus. Então, através do dom da palavra de sabedoria, através do dom da palavra da ciência, enfim, dons de revelação, nós podemos ver que Deus, nós sabemos que Ele tem os seus atributos comunicáveis, não comunicáveis, e a sabedoria é um dos atributos comunicáveis que Deus ele reparte conosco, a sua sabedoria. Mas quando nós vimos então, como no caso de Salomão e outros homens que foram sábios também, mas nós vimos que é uma partícula dessa sabedoria, porque a sabedoria de Deus ela é infinita. Nós vimos a sabedoria de Deus através daquilo que Ele criou. Nós vimos o universo, nós vimos a Terra, os planetas, o Sol, a Lua, as estrelas, enfim, nós vimos toda a sua criação. E tudo isto, antes de ser criado por Ele, estava dentro dele, né? Estava dentro dele. Então Ele simplesmente colocou para fora tudo aquilo que Ele sonhou. Você sabia que Deus sonhou com você? Deus sonhou em que você existisse e você estivesse hoje aí assistindo este vídeo. Deus sonhou com você e Ele fez você, idealizou, e hoje você está aí assistindo esse vídeo. Então Ele idealizou todas as coisas que Ele criou, inclusive o ser humano, e pôs para fora, né? Estava dentro dele aquele sonho e Ele pôs para fora. Então por isso que a Bíblia diz que Deus Ele mede as nuvens palmo a palmo, os mares Ele mede palmo a palmo, a terra. Então Ele pode fazer isso, porque Ele é maior do que tudo isso, porque Ele é o Criador. Foi Ele quem fez, Ele conhece cada milímetro de cada coisa, assim como conhece você, porque foi Ele quem fez você, foi Ele que me fez. Então é maravilhoso nós meditarmos nesta sabedoria, nesta multiforme, é uma sabedoria, mas uma maneira assim que tem várias formas de se manifestar. Aqui no caso nós vimos que através dos dons espirituais, dons ministeriais e também dons de serviço. A dádiva do amor. Deus não só disse que nos ama, Ele também provou que nos ama ao enviar seu Filho Jesus. Ali nós vimos a mais pura demonstração de amor que alguém poderia
fazer, que é tão fácil a gente dizer eu te amo e não demonstrar em atitudes. E Deus nos diz que nos ama e demonstrou enviando o seu único Filho para que morresse em nosso lugar, sendo nós pecadores e seu Filho inocente. Isso nos leva, nos constrange a sentir um amor tão grande até pelos nossos inimigos. Baseado neste amor tão grande que nos foi manifesto, claro que a gente sabe que fácil não é, mas exercitar este amor pelo próximo, especialmente pelo nosso inimigo. Imagina se Deus fosse como nós, né? Nós pecadores, sem merecer a salvação, e Ele nos tratasse como merecíamos realmente, né? Ele nos fuzilaria na primeira. Nem estaria eu aqui falando para você do grande amor de Deus, falando sobre o seu amor. Estaria morto já, né? Mas Deus é tão grande em amor que Ele nos proporciona isso. Então Ele nos dá essa dádiva, é um presente que Ele nos dá. E nos constrange a amar uns aos outros, não só em palavras, mas também quando o nosso próximo precisar de alguma coisa que estiver ao nosso alcance e nós puder fazer, isso é uma demonstração de amor. Amar ao próximo também. A gente sabe que com a ajuda de Jesus isto é possível. A dádiva da filiação divina. Nós sabemos que tornou-se possível a adoção, a nossa adoção de filhos para com Deus através do sacrifício de Jesus. Através desse sacrifício, nós fomos adotados por Deus como filhos. Então Deus Ele não nos enxerga mais como pecadores. Ele nos enxerga como pecadores arrependidos, redimidos pelo sangue de Cristo. Sempre Deus vai nos olhar. Antes de Ele nos ver, Cristo estará no meio e Ele verá nós através de Cristo, por causa do sacrifício que Cristo fez por nós. Então sempre Jesus estará antes, né? Estará antes justificando a nossa santificação, a nossa redenção, a nossa filiação para com Deus. Então é uma matéria muito linda sobre a multiforme sabedoria de Deus, como todas as matérias que falam a respeito do plano, do tão grande plano de salvação, são matérias muito lindas que a gente sente a glória de Deus ao falar, ao ouvir, ao expressar. Falando também em multiforme sabedoria de Deus, nós vimos que ela é transcendente. Quer dizer, ela vai além daquilo que você imagina. Ela vai muito além, ela transcende. Nós vimos há poucos instantes atrás que ela é infinita e transcendente. Vai muito mais do que a gente possa imaginar. E no tópico 2 nós vamos ver sobre os bons despenseiros dos mistérios divinos. Esses despenseiros são aqueles que têm a chave da dispensa. Aquele que tem a chave da dispensa, aquele que distribui bênçãos, que distribui graça, que nós temos a chave da dispensa, a dispensa de Deus. Então é nosso compromisso nós ajudar a distribuir as coisas de Deus para as pessoas carentes, pessoas que estão famintas pelas coisas de Deus, por uma palavra de consolo, por uma palavra amiga, por uma palavra de salvação. Então, somos os bons dispenseiros dos mistérios divinos, mas claro que há algumas condições para esses dispenseiros. As nossas atitudes têm que ser com sobriedade. Que venha a ser isto? Aquela pessoa que é moderada, aquela pessoa que não é nem de mais e nem de menos. É como diz mesmo a palavra, né? Crescer na graça e no conhecimento. Não é aquela pessoa que é dada demais aos estudos sem orar,
E não é dado demais a oração sem também estudar a palavra. Ela é aquele equilíbrio, ela é aquela balança, né? Ela está no plumo, ela está no nível certo. Né? Ela cresce na graça, na oração e cresce no conhecimento também. Estuda a palavra de Deus, procura conhecer mais de Deus. Então, a sobriedade é aquele equilíbrio com as coisas de Deus e também com as demais coisas. E vigilância. A vigilância é você antever as coisas, você estar atento, estar acordado para não ser pego de surpresa. Amor e hospitalidade. Amor nós já falamos, né? Hospitalidade é aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que todo mundo gosta de estar perto, porque ela é acolhedora, ela sempre tem uma palavra de conforto, sempre tem uma palavra de Deus para transmitir e também ajuda a pessoa dentro das suas possibilidades, dentro das suas condições e sempre com vigilância, porque hoje em dia tem os aproveitadores. Hoje em dia tem os aproveitadores que muitas vezes a pessoa não está atenta, ou a pessoa é bem acolhedora, não tem maldade, inocente, então pode chegar um desses aproveitadores para até fazer mal a uma pessoa assim, né? Então por isso a Bíblia ela nos diz que temos que ser hospitaleiros, acolhedor, do bem, fazer o bem dentro das nossas condições, sempre com os olhos bem abertos, ver quem é aquela pessoa, ver suas condições, né? De repente, vamos dizer assim, seus antecedentes criminais, né? O despenseiro deve administrar com fidelidade. Nem precisa falar, né? Tem que ser fiel. A palavra já nos traz aqui que ele deve ter a fidelidade como premissa. O despenseiro da multiforme graça de Deus, ele seja pregando, seja ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Os mistérios de Deus, nós vimos que lá no Velho Testamento era uma coisa que ainda estava em oculto, não era conhecido ainda. Paulo foi um dos que revelou, junto com os demais apóstolos, esses mistérios. Agora, no Novo Testamento, temos revelado que é Cristo em nós, é o plano realizado, concluído o plano da salvação. Depois, com a conclusão da nossa redenção, do nosso corpo, por ocasião do arrebatamento, com a glorificação de nosso corpo, mas é um plano já concluído no sentido de estar consumado. Qualquer um que aceita Cristo, ele já está salvo em confessar que aceita Cristo como Salvador. Então, este mistério, nós somos pregadores, ensinadores deste mistério que já não é mais mistério, já é revelado o plano de salvação. Então, por isso, os dispenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus ou nos lugares celestiais. Esse versículo ele está dizendo, por isso os dispenseiros de Deus devem ser em tudo para que agora, ou seja, antes havia este mistério, mas agora então foi revelado, então agora a multiforme sabedoria de Deus, como nós já vimos, através dos dons, Deus se utiliza, não nos deixou órfãos, não nos deixou sem subsídio. Então, através desta multiforme sabedoria de Deus, que ela seja conhecida dos principados e das potestades. Nós sabemos que potestades e principados
Pode ser governadores, pode ser autoridades, poder, mas também pode ser tanto os anjos de Deus, vendo o plano de salvação, vendo Deus agir através da sua multiforme sabedoria, aplicando aos dons para que os crentes usem e toda a igreja seja edificada, seja abençoada, como também aos anjos caídos, né? Pode ser também principados e potestades, no sentido dos demônios enxergar e ver pela igreja que está chegando o momento final, que o tempo deles já está no fim, eles não têm muito tempo. Então, nós temos aqui duas interpretações para potestades e principados. O tópico 13, então, vai nos falar sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Se você tivesse que escolher entre os dons espirituais e o fruto do Espírito, qual você escolheria? Nós vimos a necessidade do fruto do Espírito hoje. Para escolher entre um e outro é complicado. Uns vão escolher o fruto do Espírito, mas muitos outros vão escolher e vão dizer afirmativamente que o melhor é escolher os dons espirituais. E há quem vai dizer também que vamos escolher os dois, né? Mas fazendo um estudo mais apurado aqui da questão, nós vimos que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 12 de 1 Coríntios, depois no 14 também, e ele dá uma parada no 13, ele dá uma parada sobre o assunto dos dons para dizer: e agora eu lhe mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então Paulo está dizendo o seguinte, ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. E o que abre esse leque é o amor. Então nós podemos observar que o fruto do Espírito, ele tem que ser primeiro para você conseguir exercer ou exercitar os dons espirituais. Sem o fruto do Espírito você não consegue. Você tem que ter o fruto do Espírito. Mansidão, você tem que exercitar a mansidão, domínio próprio, o autocontrole. Quando você vê que alguma coisa não é para ser feita, quem sabe até a aparência do mal, às vezes não é o próprio mal, mas é a aparência do mal, e você não fazer, você vira a esquina e vai para outro lado para não participar, não ser pego naquela aparência do mal, nem que não seja o mal, simplesmente a aparência do mal. Enfim, os demais frutos ali do Espírito, mas abre com o amor. Sem o amor nós não conseguimos exercitar nenhum dos dons espirituais, ministeriais, é a base de tudo. Então Paulo disse que iria mostrar um caminho ainda mais excelente. Você pode ter todos os dons se não tiver amor. Por que Paulo disse que podia falar as línguas dos anjos e dos homens, e, enfim, se não tivesse amor, nada seria. Seria como um sino tinindo ali, fazendo barulho, uma lata vazia, né? Bate com alguma coisa e dá aquele barulhão e ela está vazia. Então assim é a pessoa sem amor. Temos que exercitar o amor para que os dons espirituais, ministeriais, enfim, nós possamos então realizar a obra de Deus da maneira que Deus quer que façamos. Então, há necessidade dos dons espirituais hoje porque há uma frieza na igreja. Há falta de amor, há frieza nos corações, há falta de se buscar o batismo no Espírito Santo, há necessidade de buscar os dons, porque os dons de curar parece que já não são mais buscados. Enfim, os dons parece que já não se busca mais com tanta intensidade. Então, há esta necessidade. O relógio da redescoberta da palavra
já está nos mandando parar, porque já fizemos um resumo da lição 13, a multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na Igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem o amor de nada adianta possuir dons. Estes são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Obrigado pela sua audiência, te espero aqui no próximo trimestre para a gente continuar os estudos da Escola Bíblica aqui no canal da Redescoberta da Palavra.